Olá, meus irmãos. Olá, minha amada irmã. Olá, meu amado irmão. A paz do Senhor Jesus na sua vida. Hoje eu fui convidado a contar um pouco do meu testemunho. Hoje eu fui convidado a falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Do que Deus fez na minha história. Do que Deus fez através de mim. E o que Ele tem feito até hoje na vida de pessoas. Meus irmãos, aqui quem vos fala é o cantor e compositor, hoje cantor e compositor de música gospel. Mas um tempo atrás eu fui cantor e compositor de músicas seculares, de músicas mundanas. E como foi que eu cheguei neste nível de música mundana? Eu já vou chegar nesta parte da minha vida. Mas eu quero iniciar a minha história contando para você nesta noite que eu teve a chance de nascer em um berço evangélico. Muitos, quem sabe, olham para mim hoje e dizem assim: quem sabe um dia o irmão João Paulo, quem sabe ele foi do mundo e aceitou Jesus. Não. Antes de eu sair para o mundo, eu era da igreja. O que eu quero dizer para vocês hoje é que a maioria dos jovens que estão no mundo já foram da igreja. Já foram regente do banco das crianças. Já foram regente da mocidade. Mulheres que já foram regente do circo de oração e hoje vivem no mundo. Porque o inimigo, ele tem as suas estratégias para trabalhar. O inimigo, ele tem as suas especialidades para trabalhar na vida de um cristão. Um verdadeiro crente, ele não cai fácil. Um verdadeiro crente, ele não se desvia fácil. Um verdadeiro crente, ele não para fácil. Mas os crentes que não são verdadeiros, os crentes que não oram, os crentes que não buscam, eles estão prontos a cair. Eles estão prontos a parar. E eu tive esta chance. Eu tive esta oportunidade de crescer em um berço evangélico. Eu tive esta oportunidade de conhecer a Deus desde criança. Eu tive esta oportunidade de crescer ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu tive a oportunidade de se ajoelhar do lado da minha mãe, do lado do meu pai e orar a Deus. Eu tive esta oportunidade porque os meus pais, eles eram evangélicos. Resultado, somos 4 irmãos. Só sou eu de homem único, filho único, e tenho 3 irmãs. E nós 3 tivemos a oportunidade de crescer em um berço evangélico. Nós tivemos a oportunidade de se ingressar no mundo evangélico. Muitos poderão até dizer assim: quem sabe o irmão se afastou porque ele não ia quase na igreja. Porque essa é a história de muitos. Tem muitos que estão se enfriando porque passaram a não ir mais na igreja. E quando chega o dia de culto, não sente nem vontade de estar na igreja. Sente vontade apenas de estar na casa, tomar aquele banho, se deitar. E quando chega o dia do culto, o desânimo vem. É assim que o inimigo, ele começa a trabalhar. Mas eu fui diferente. Eu fui crescendo e me desenvolvendo no berço evangélico. Eu fui crescendo e me desenvolvendo
no lar evangélico. O meu pai falava de Deus para mim, a minha mãe falava de Deus para mim, a minha mãe pregava Deus para mim, meu pai pregava a Bíblia para mim. Então eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Eu tive a oportunidade de dialogar com meus pais sobre Jesus. Então, eu fui crescendo. Tinha culto na quarta-feira, nossa família estava na igreja na quarta-feira. Tinha culto na sexta-feira, nossa família estava na sexta-feira no culto. Domingo tinha o culto da família, nossa família estava no culto, ou seja, a gente não falhava os cultos. A gente sempre estava nos cultos. E quando tinha um culto na casa de um irmão de ação de graça, ou então quando o irmão fazia um culto à noite na casa dele, nós estávamos no culto. Nossa família estava no culto. Então, irmão, como foi para se afastar da presença do Senhor? Quando eu completei 12 anos de idade, o inimigo colocou desejos no meu coração. O inimigo colocou desejos na minha mente, como eu falei no início, um crente verdadeiro ele não cai fácil. Nesse tempo a minha família era uma família de crentes verdadeiros, mas eu não queria importância com a palavra de Deus. Eu não queria importância com a palavra do Senhor. Então o inimigo ele começou a trabalhar na minha vida. Sabe como é que o inimigo trabalha na vida de jovens? É quando ele olha para alguém lá do mundo e se inspira nesse alguém lá do mundo. Tem muitas moças da igreja que olham para outras moças do mundo e vejam os cabelos pintados, as unhas pintadas, cordão, brinco, berço pintado, e se inspiram naquelas moças. E o inimigo nessa hora ele vem e diz: olha, você anda toda desse jeito, você é tão linda e está andando desse jeito, está na hora de andar como aquela mulher, como aquela menina. O jovem olha para outro jovem do mundo e vê ele vestido daquela forma, aquelas roupas de marca, aquelas calças desviadas, aquelas camisas abertas, cabelo de corte estranho, e se inspira naqueles jovens. E o inimigo começa a trabalhar, começa a colocar desejo no coração do jovem fraco, que não ora, que não busca, que não jejua, que não clama. E eu, quando eu completei 16 anos de idade, quando eu completei 12 anos de idade, eu senti o desejo. Eu senti o desejo de conhecer o mundo lá de fora. Eu senti o desejo de conhecer um pouco como era o mundo lá fora. Então, eu comecei a me afastar um pouco mais da igreja. A minha família não soube observar esta parte. A minha família não soube observar esta situação que aconteceu, que vem acontecendo em muitos lares. Porque chegou um tempo que começava a ter culto na igreja, minha família se arrumava, olhava para mim e dizia: Paulo, tu não vai? Eu dizia: hoje não, sexta-feira eu vou. Chegava sexta-feira, minha família se arrumava e perguntava: filho, tu vai para a igreja hoje? Não. Domingo eu vou. E minha família não passou a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Você que é pai, você que é mãe, se você está vendo o seu filho nesse ritmo de abrir a boca e dizer que amanhã eu vou, se vai ter uma festa na igreja, mas eu não vou hoje, no outro dia eu vou. Pai, mãe, abra os olhos, presta mais atenção, porque o inimigo está trabalhando na mente do seu filho, está trabalhando na mente da sua filha. Só de não estar indo para a igreja, o inimigo
inimigo já está trabalhando. E eu passei a ficar em casa. Já não passei a ter desejo de ir para a igreja. Já não passei a ter desejo de estar na igreja. Meu desejo era só ficar em casa. Só que começou a chegar amigos. Começou a chegar amigos que não eram da igreja. E começavam a dizer: vamos passear, vamos dar uma volta, vamos curtir um pouco, vamos sair um pouco, vamos se divertir um pouco, vamos sair um pouco e vamos dar uma volta, vamos curtir um pouco a vida. Lá perto de casa tinha um comércio, e nesse comércio tinha um pequeno bar, pequeno. E todo final de tarde esses amigos chegavam e diziam: vamos lá? E a gente começou a sair. Nesse tempo eu comecei a se esconder dos meus pais. Eles perguntavam: para onde tu vai? A gente vai ali com os meninos se divertir um pouco. Às vezes até mentia, dizia que a gente ia apenas ali jogar uma bola, conversar com alguns amigos, fazer uma reunião de amizade, mas não. Ia para o bar, ia beber, ia jogar baralho, ia jogar dominó, ia falar palavras que não eram ilícitas falar palavras que Deus não se agradava, que Deus se entristecia. Era isso que a gente ia fazer. Era isso que a gente ia cometer. E o inimigo começou a trabalhar na minha vida. Nesse tempo, a nossa família, até hoje, a nossa família mora no interior. E eu morava no interior. Só que quando eu completei 14 anos de idade, eu decidi sair do interior e morar na cidade. Então eu saí do interior, meus pais abriram as portas para que eu saísse de casa e fosse para a cidade. E assim foi feito. Saí do interior e fui para a cidade morar com meu tio. Na cidade mais próxima, Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, no Pará. Eu fui para lá, morar lá com meu tio e a minha tia. E lá eu comecei a viver uma vida completamente errada no mundo. Então, eu fui morar com os meus tios na cidade. Meus pais deixaram eu ir e eu fui naquele tempo. Ainda muito jovem, sem entender muita coisa, comecei a sair. Comecei a desobedecer. Comecei a se tornar uma pessoa totalmente diferente, desobediente. Comecei a se tornar uma pessoa agressiva, um rapaz agressivo. Aprendi a ser resposteiro e aprendi a não respeitar mais ninguém. Até que quando eu comecei a sair e eu comecei a conhecer amigos novos, amigos que estavam ali apenas para induzir mais e mais no lamaçal do pecado, mais e mais no mundo do pecado, mais e mais no mundo que é o pecado, que é a tristeza, que é a dor, que é a agonia. E esses amigos novos começaram a me levar para frequentar lugares
a qual para mim, que um dia já foi evangélico, não era lícito visitar. Então comecei a visitar. Comecei a visitar casas noturnas, bares maiores, casa de festas. Comecei a visitar boates. E daí para frente fomos indo. Cada vez mais eu ia me afundando no mundo do pecado. Cada vez mais eu ia me aprofundando no mundo do horror, no mundo da raiva, no mundo do ódio. E Deus triste com isso. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, é ver um filho dele se afastar da presença. É ver um filho dele se afastar da presença do Senhor. E Deus se entristece. Deus ele chora, Deus ele se magoa, Deus ele fica ali pensando: o que o meu filho está fazendo? Aonde meu filho está se metendo? E o inimigo, quando ele vê que ele já agarrou totalmente aquela pessoa para o lado dele, ele começa a investir mais e mais. Eu e alguns amigos fomos para uma festa entre amigos numa praia. E quando chegamos lá nesta festa, por volta aí das 10 horas da noite, mais ou menos, eu e alguns colegas, eu e alguns amigos ali naquela festa, de repente o cantor que vinha para cantar nesta festa à noite faltou. Não deu para ele vir. Olha como o inimigo ele começa a trabalhar. Olha como o inimigo ele começa a agir ainda mais na nossa vida, para tentar nos destruir, para tentar nos matar. Então o inimigo ele tem as suas formas certas de trabalhar. Então esse cantor que vinha cantar nessa festa de amigos não apareceu. E tinha um amigo comigo que ele sabia que eu gostava muito de cantar, que eu tinha uma voz boa para entreter o povo, para cantar, para se divertir, para fazer aquela diversão. E ele olhou e disse: olha, já que o cantor não veio, temos um cantor aqui, rapaz. João Paulo canta bem, bora deixar ele para cantar aí no lugar do cantor, já que ele não veio. Só ajeita a caixa aí bacana, coloca os playback e deixa rolar. E naquele dia foi que o inimigo ele me agarrou mais e mais. Das 10h30 até as 11h30 da noite eu cantei, se diverti com a galera, bebi, cantei. E o inimigo começou a me agradar ali. Começou a chegar pessoas daqui, pessoas dali, dizendo: rapaz, tu canta muito, cara. Tu tá vivendo aqui ainda por quê? Tá na hora de tu investir nesse talento, sair e cantar por aí, cara. Tem muita gente querendo cantor para se divertir em festa, para cantar em shows grandes. Eu dizia: não tenho esse dom. E um dia, sem imaginar no que poderia acontecer, eu fui fazer uma viagem em Belém, apenas um passeio entre amigos, e cheguei numa casa de show noturna à noite. E esse meu amigo arranjou hora para me cantar. Disse: olha, eu falei com o rapaz, o dono daqui, eu disse que tu canta bem, ele tá precisando de um cantor para interter hoje à noite. Eu falei que tu canta bem, ele aceitou, vai pagar uma graninha para te cantar. E aí disse: bora, se é valendo dinheiro, bora lá. Olha como o inimigo ele trabalha. Então naquele dia eu cantei, subi no palco daquela casa noturna, daquela festa, e cantei um repertório de músicas de cantores: Reginaldo Rossi, Amado Batista e outros ícones da música brasileira. Só que naquele dia ali tinha alguém observando.
E esse alguém era exatamente um produtor de uma gravadora muito famosa aqui no Pará. Então terminou o show todinho, todo mundo foi embora, eu conversando com um amigo, de repente esse cara chega e conversa comigo e diz: cara, tu ainda não pensasse em gravar um CD? Eu olhei para ele e disse: eu tenho a vontade, mas não tenho condição. Eu tenho esse sonho, mas qual é o sonho que vai se realizar sem ter dinheiro? Ele olhou para mim e disse: eu sou um produtor de uma das maiores gravadoras que existe no Brasil, e se tu quiser aceitar minha proposta, eu vou te ajudar. Então eu disse: eu quero escutar a tua proposta. E ele disse: então, como tu não tem condição de gravar pagando com dinheiro, a gente vai te dar o primeiro CD. Tu vai gravar, e o dinheiro que o CD render vai ser para gravar o CD que tu vai ganhar da gente. Tu não vai receber. Se caso a venda for boa, aí sim tu vai receber um dinheiro extra. Mas se não, vai dar para pagar a venda do CD que tu vai gravar, que a gente vai te dar de ganho. Então eu disse: eu aceito. Apertei a mão dele. E quando eu completei 16 anos de idade, eu gravei o meu primeiro trabalho no mundo. Gravei o meu primeiro CD secular, a qual o CD trouxe o título Sucessos do Meu Pará, com o cantor João Paulo, a voz do momento. Esse era o meu nome, que era lá atrás, há muito tempo. Então o inimigo, ele começou a trabalhar ali. A venda do primeiro CD foi tão boa, mas foi tão boa, que deu para pagar os gastos do CD. Ganhei o dinheiro extra, isso mesmo, ganhei um dinheiro extra, e deu até para fazer outras coisas. Ou seja, o inimigo começou a trabalhar na minha mente. É aqui que é o meu lugar. É aqui que é a minha posição. É aqui que eu tenho que ficar. Então, eu gravei no mundo 4 CDs secular. Gravei 4 CDs secular. Gravei um clipe e gravei 3 singles. O último CD que eu gravei foi um sucesso tão grande nas paradas de sucesso, que foi um CD que me deu nome. Foi um CD que me alavancou, que me levou em vários lugares desse Pará, para cantar em festas, para cantar em casas de show, para cantar em boates. Me deu muito nome. E uma das músicas mais tocadas nas paradas de sucessos de rádio do Brasil inteiro foi uma música que até agora eu lembro o nome, que traz o título da música, nome da música era este, que eu me lembro o nome até agora. Vendi meu apartamento, vendi meu avião, só pra ficar com você, morena linda do meu coração. Esse era o título do CD. Essa música, Vendi Meu Apartamento, tocou em várias rádios do Brasil inteiro. Inclusive na minha cidade natal, Ponta de Pedras, tocou muito na Rádio Itaguari. Foi uma música que me ajudou muito, que só em Ponta de Pedras, nas casas de show noturna, bares, eu saía para cantar. Era pago, bem pago para cantar, para se divertir, para beber. E em vários outros lugares que eu era convidado. Só que daí para frente a minha vida começou a se aprofundar mais e mais. Porque eu comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus, mas que entristeciam ao Senhor Jesus.
Eu comecei a fumar, comecei a mexer com coisas que não era para mexer, comecei a trabalhar com pessoas que faziam magia, com pessoas que faziam mandingas para sucessos crescer. Comecei a visitar terreiros de Umbanda para que o meu sucesso pudesse crescer, para que o meu sucesso pudesse alavancar, a se desenvolver, a crescer, para que esse sucesso ele pudesse ir embora. E aí o inimigo conversava comigo e dizia que enquanto eu fosse dele, ele ia fazer muita coisa através de mim. Ele ia me dar riqueza, ele ia me dar mansões, ele ia me dar muitas coisas se eu aceitasse o acordo que era justamente de ser rico e de dar a minha alma para ele. Para quem vai ouvir esse testemunho vai se surpreender, porque muitas pessoas que conhecem a minha vida, até pessoas da minha família, não sabem que eu passei por esta situação. Mas quando ouvirem este testemunho vão dizer: eu não acredito que ele passou por isso. É surpreendente, porque é isso que o inimigo ele faz. Um jovem que nasceu no Evangelho, um jovem que cresceu no mundo evangélico, seus pais crentes, sua família toda crente, agora um jovem, o único orgulho da família, o único homem, o único filho homem de um pai, agora se metendo em casas de show, em terreiros de Umbanda, fumando, cantando para o mundo. Olha um desgosto desse. Quando eu vinha a passeio na casa da minha família ao interior, eu via o semblante da minha família triste, porque ali eu estava sempre trazendo a tristeza. Quando eu chegava dentro da minha casa, que era uma casa evangélica no interior, quando eu chegava ali, era somente para estar cantando. E começava a cantar, começava a se divertir dentro de casa, cantando músicas do mundo. O meu pai dizia assim: desliga isso, rapaz, vai ler uma palavra, vai ler a Bíblia, vai cantar um hino. E eu respondia: é isto aqui que me levanta, é isso aqui que me ajuda, então eu vou continuar cantando isso. Não se meta. Minha mãe se entristecia, minha mãe queria me dar conselho e eu machucava ela com palavras, feria a mulher que todo dia orava por mim, machucava a mulher que todo dia estava ali dizendo: filho, ei, Deus te ama, eu também te amo, a tua família te ama. Mas eu machucava com palavras, feria com palavras, não estava nem aí pro que ia dizer, não estava nem aí pro que ia pensar, eu não estava nem aí. O que eu queria mesmo era apenas ficar cego pelo que eu estava cego, que era pelo mundo do pecado, que era pelo mundo da tristeza, pelo mundo do horror. E não queria saber da família. As minhas irmãs, quando eu ia passear para casa, elas tinham medo de mim, porque eu espancava. Batia para valer, não era aquela batida assim de brincadeira, não. Batia para valer, para ferir, para machucar. Essa é a vida de alguém que se afasta da presença de Deus. Um jovem que foi da igreja, um jovem que foi da palavra, um jovem que foi do evangelho e agora totalmente perdido, totalmente jogado no mundo do horror, no mundo do pecado, no mundo da defamação do inimigo, totalmente sem saber de nada. Porque quando você está no mundo, você acha que sabe tudo, quando aí você não sabe nada. Você pode ser o maior terreiro de macumba, você pode ter. Você pode ser o maior macumbeiro que existir, mas você ainda não sabe de nada. O que você entende é fazer mal para as pessoas. O que você entende é destruir com casamentos. O
que você entende é acabar com famílias. E você acha que entende tudo quando não entende nada. Então me aprofundei totalmente no mundo do pecado. Só que tem um momento na vida da gente que Deus, quando eu me afastei, era Deus dizendo para mim: eu vou deixar tu ir e vou soltar a corda. Vai-te embora. Vai para onde tu quiser. Tô soltando eu a corda. Se você está se divertindo no mundo, se você está sendo atraído pelo mundo, se você ainda não se afastou, mas quer se afastar, cuidado. Porque Deus, Ele salta a corda como fez comigo. Quando Deus, Ele viu que estava demais o que eu estava fazendo, Ele começou a esticar a corda. E eu comecei a sentir a dor. Eu comecei a sentir a angústia. E quando eu completei 17 anos de idade, eu fui diagnosticado com hérnia. Isso mesmo. Um problema que para muitos se torna uma luta grande. E aí eu comecei a sofrer. Aí eu comecei a chorar, comecei a procurar leitos, comecei a me entregar no mundo da tristeza, sem saber o que poderia fazer. Só que até aí tudo bem. Quando eu achei um hospital em Belém que analisaram e aonde eles confirmaram totalmente que eu estava mesmo com hérnia. E eles disseram: tem que operar urgentemente. Quando eu ouvi a palavra operar urgentemente, eu me lembrei. Porque nesses momentos difíceis da nossa vida, só lembrando que eu não estou contando o testemunho todo completo, estou pulando algumas partes, porque senão vai ficar muito grande, muito comprido. Então estou pulando algumas partes aonde aconteceu muitas outras coisas na minha vida para chegar até aqui. Chega um momento na tua vida que Deus vai fazer tu te lembrar que tu não está na presença dele, que tu não está na presença do Senhor. Vai chegar um momento na tua vida que Deus vai fazer tu te lembrar que se tu morrer ali, tu não tem uma parte no céu. Foi assim que eu me senti. Quando o médico falou tem que operar urgentemente, quando ele falou a palavra urgentemente, eu disse: é grave. E como eu estou diante de Deus. E se eu morrer na sala de cirurgia? E se eu falecer na sala de cirurgia, o que vai ser da minha alma? Porque o corpo vai ficar em cima da maca. O corpo vai ser velado pela família. O corpo vai ser velado pelos entes queridos, pelos amigos, mas a alma tem um destino. E para onde vai a tua alma? Então o médico assinou o termo de cirurgia. Entramos para a sala de cirurgia, deitei sobre a maca, ele me deu anestesia e os meus olhos foram fechando aos poucos. Enquanto os meus olhos foram fechando aos poucos, eu fui me refletindo em tudo de errado que eu fiz na minha vida. Quando os meus olhos iam se fechando, a minha mente, o meu pensamento, ele foi processando situações que aconteceram tempos atrás. E meu pensamento ia dizendo: e se tu morrer agora? E se agora tu falecer durante essa cirurgia? Aonde tu vai abrir os teus olhos? E quando os meus olhos estavam prestes a fechar, uma lágrima caiu. Uma lágrima desceu. Uma lágrima escorreu e caiu no chão. Tenho certeza que nessa hora Deus lá no céu, Ele olhou para mim e disse: filho, de tudo de errado que tu fizesse, de todos os teus erros, de todos os teus pecados, de todas as tuas desavenças a mim, de todos os teus atos para causar tristeza no meu coração,
Eu não vou tirar a tua vida porque eu tenho um plano nela. Eu tenho algo para fazer através de ti em nações. Eu tenho algo para fazer através de ti na vida de pessoas. Então, depois que eu fechei os olhos, eu não me lembrei mais de nada, eu não me lembro mais de nada, só me lembro de ter fechado os olhos. E quando eu comecei a abrir os meus olhos, eu estava na sala já de recuperação, sentindo muitas dores por causa da cirurgia, sentindo muitas dores tremendas por causa da cirurgia, aquela dor que você não tem explicação para explicar, aquela dor que não dá para você se levantar da cama e afirmar as pernas no chão, porque se você afirmar, a dor aumenta e você cai. E eu sem saber o que fazer com tanta dor, sem saber o que fazer com tanta opressão de dores, de pensamentos, eu não acredito que eu sobrevivi. Só que tem um momento na vida da gente, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente se lembra de Deus, a gente pensa em voltar pelos caminhos de Deus. Tem uns que até voltam para os caminhos de Deus. Só que quando tudo passa, quando as dores passam, quando a tristeza passa, você esquece de Deus e sai de novo do caminho. Quando eu esqueci as dores, quando eu esqueci a dor, quando eu esqueci a cirurgia, quando eu esqueci aqueles pensamentos, eu voltei a fazer o que eu fazia, a cantar para o mundo, voltei a fumar, voltei a falar palavras que não agradavam a Deus, voltei a dizer coisas que não eram lícito a dizer, voltei a fazer coisas que não era lícito eu fazer, mas fazia. Então, chega um momento na nossa vida que Deus ele cansa. Então, como Deus viu que eu não queria nada, mesmo com a prova da cirurgia eu não queria nada, Ele começou a puxar mais ainda. Comecei a sentir dores. Eu fui dar uma volta com um amigo de moto, e nesta volta de um amigo de moto eu não sei o que foi que aconteceu, que a moto sem querer travou tudo, nós caímos, eu me bati feio, e novamente foi passar uma luta tremenda. Foi enfrentar tonturas, foi enfrentar dores que nunca imaginaria que enfrentaria. Comecei a baldear sangue, comecei a cuspir sangue, a devido estar batido por dentro. Alguém olhava para mim e dizia: Paulo, vai fazer exame, vai se tratar, porque tu não sabe como é que tu tá. E eu dizia: não quero nem saber. Eu perdi o medo, porque já tinha passado a primeira vez, perdi o medo na segunda vez. Então eu comecei a passar por luta muito grande, comecei a sentir dores tremendas, comecei a dormir à noite gemendo, sem conseguir dormir. Começava a deitar e acordar no outro dia sem pregar os olhos à noite, de tantas dores pelo corpo. A minha garganta começou a doer e eu passei a parar de cantar. As agendas que eu cumpria já não cumpria mais, porque não dava conta mais de cantar. Porque se eu forcejasse, o meu peito doía, o sangue vinha para a boca e eu cuspia sangue. Então aí eu fui ver que eu verdadeiramente não estava mais bem. Não era mais quem eu era. O inimigo começou a me apertar de uma forma que eu comecei a ficar com medo, porque eu sabia de um trato que eu havia feito. E eu comecei a ficar num leito, quase entrando em depressão, quase se perdendo no mundo da depressão, sem querer entender. E isso tudo quando eu tinha 17 anos de idade. Só que quando eu estava completando 18 anos, quando eu estava passando dos 17 para os 18 anos, eu deitado numa cama, pensando em parar, pensando até em tirar a própria vida, chega alguém
Chega alguém para mim e fala de um alguém que eu conhecia. Desde que eu me afastei, desde os 12 anos de idade que eu me afastei da presença de Deus, eu não falava mais em Deus. Pensava em Deus, mas não abria a boca para falar dele. Mas naquele dia chegou alguém para mim e disse assim: tá na hora de tu te levantar daí. Tá na hora, cara, de tu conhecer Jesus. Quando ele falou, tá na hora de você conhecer Jesus, eu me lembrei, eu conheço ele. Porque a minha família conhecia desde o tempo que eu nasci. Então esse alguém chegou e falou para mim: bora na igreja. Porque ele pode mudar esse teu quadro. O verdadeiro amigo não é aquele que chega contigo e te convida para ir para um bar. O verdadeiro amigo não é aquele que chega contigo e te convida para você passear, para você ir numa bola, para você se divertir com um amigo, não. O verdadeiro amigo é aquele que chega contigo, mesmo tudo estando no chão, mesmo você estando doente, mesmo você estando no pecado, mesmo você estando no erro, mas ele chega contigo e diz: ei, bora na igreja hoje. E sabe qual é a pior coisa? Eu vou dizer agora. A pior coisa é você fazer uma promessa para um crente. Então, se você tiver de fazer uma promessa, faça, mas não faça a promessa para um crente. Porque se você fazer a promessa para um crente verdadeiro, meu irmão, você está salvo. Eu vou dizer assim: você está salvo. Porque esse alguém chegou comigo e disse assim: bora na igreja hoje. Eu disse assim para ele: um dia eu vou. Foi um erro que eu cometi. No vocabulário daquele tempo eu falei isso, foi o erro que eu cometi. Mas hoje eu digo assim: foi a melhor coisa que eu disse naquele dia, foi dizer para aquele crente que um dia eu ia. Aí por quê? Porque todo dia de culto aquele jovem estava na porta da minha casa. Era. Todo dia de culto aquele jovem estava ali mandando mensagem, ia em casa e dizia: olha, tem culto hoje, bora lá. Não, hoje não. Olha, tu me prometeste que um dia tu ia. Esse dia deve ser hoje, bora. Eu disse: ainda não. Ainda não chegou o tempo. E ele infernizava a minha vida dia e noite. Bora no culto hoje. Quando foi um dia, eu me sentei na mesa, puxei um cigarro, puxei uma latinha de cerveja, comecei a beber, comecei a fumar, coloquei uma caixinha do meu lado. E de repente caiu uma mensagem no meu celular. E eu pensei comigo: com certeza é um amigo me convidando para sair. Porque desde o dia que eu caí, desde o dia que eu comecei a sofrer, os amigos que andavam comigo desapareceram. Tive uns que até me bloquearam, não quiseram mais nem conversar comigo de ver a minha situação. Outros que olharam para mim e disseram: não tem como ficar contigo, cara, tu tá desse jeito aí, não tem como, não dá para nós. Quando essa mensagem caiu, eu disse assim: com certeza é um colega me convidando para dar uma volta, para se divertir, para distrair a cabeça. Quando eu abro o celular, quem é? Tá lá o irmão: hoje tem culto, bora na igreja? Nessa hora eu peguei o celular e disse: não vou responder ele. Quando ele viu que eu não respondi ele pegou e ligou para mim. Eu não quis atender e liguei na cara dele. Não deu 15 minutos, alguém na porta, batendo na porta. E eu pego e vou abrir a porta. Quando eu abro a porta, quem é? O irmão: bora na igreja hoje. E eu pensei comigo: eu ia fumar, não fumei porque ele não deixou. Eu ia beber, não bebi porque ele não deixou. Ia escutar música, não escutei porque ele não deixou nem ligar a caixa. Olhei pra ele: bora lá hoje. Esse dia eu fui pro culto com ele. Quando eu entrei naquela igreja com ele, que eu comecei a escutar os hinos da harpa, porque naquele tempo os hinos da harpa comoviam qualquer um.
Os irmãos cantavam o hino da harpa com coração. Os irmãos cantavam o hino da harpa com fervor na alma, que a gente sentia o Espírito de Deus. Hoje você entra na igreja, o irmão está cantando o hino da harpa com maior frieza, você nem sente nada. Mas naquele dia, quando eu entrei naquela igreja, tinha uma irmãzinha simples, com uma saia simples, com uma roupa simples, cantando o hino da harpa. Cantando um hino lindo da harpa cristã. E naquele dia, eu me refleti na letra daquela canção, na letra daquela música, na letra daquele hino, e disse: esse hino falou comigo. Esse hino mexeu comigo. E eu coloquei no meu coração. E o irmão que estava do meu lado estava chorando. Chorando muito. E eu sem saber o que estava acontecendo ali. Então, quando ele estava chorando ali, o pastor começou a pregar a palavra. Enquanto o pastor pregava a palavra do Senhor, aquele jovem chorava, aquele jovem, ele sentia algo que eu estava ali do lado dele, estava começando a sentir. E de repente algo no meu coração começou a me tocar. Só que ainda não era o tempo de eu aceitar a esse Jesus. Porque naquele dia eu não quis. Mas quando foi um dia em uma viagem para a Ponta de Pedras, conheci uma moça. Com essa moça eu me envolvi. E com essa moça nós tivemos uma filha. Mas este casamento não se prolongou. Do nada a gente se afastou. Nasceu uma filha desse relacionamento que não era de Deus. Esta criança nasceu e até hoje ela vive pela graça de Deus, com vida, com saúde. Cresceu. E eu tenho muito orgulho de Deus ter me dado aquela criança. Mas me arrependo muito do que eu fiz com aquela moça quando eu ainda era do mundo. Quando eu ainda não era crente, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu errei com aquela mulher. E hoje eu me arrependo muito do que eu fiz com ela. Mas eu me alegro muito da bênção que Deus me deu, do fruto do pecado. Então, numa igreja com essa mulher, eu estava numa igreja pelo nome que existe muito hoje, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, aonde um pastor, grande pastor, meu pai na fé, que hoje eu considero muito ele na minha vida, vou falar o nome dele. Se ele um dia ouvir esse testemunho, eu quero agradecer muito ele, que é um grande homem de Deus, pastor Ribeiro. O homem que me ganhou para Jesus, que ganhou o cantor João Paulo para Jesus, é o pastor Ribeiro. Mora em Ponta de Pedras, eu acho que até hoje ele mora em Ponta de Pedras. Homem de Deus. E naquele dia ele pegou o microfone e começou a pregar a palavra de Deus. E ele começou a dizer: aqui tem alguém que está enfrentando luta, que está passando por dificuldade. Nasceu no berço evangélico, mas hoje está pensando em voltar para a presença. Deus manda te dizer que Ele te quer hoje de volta. E Ele manda te dizer que se tu voltar para Ele, tudo que tu ganhou no mundo Ele vai te dar em dobro. Porque Ele é Deus para restaurar os sonhos perdidos. Naquele dia eu sabia que aquela conversa era comigo. Naquele dia eu sabia que aquela conversa era comigo. E eu levantei a minha mão e ele disse: vem na frente. Olhou para mim e disse: tu quer ser curado hoje? Eu disse: quero. Ele olhou para mim e disse: tu quer ser restaurado hoje? Eu disse: quero. Ele disse: então levanta a tua mão. Tu quer aceitar Jesus? Eu abri a boca naquele dia. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos de idade. Naquele dia eu levantei a mão e disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Naquele dia, aquele servo de Deus, pastor Ribeiro, ele me ganhou para Jesus. Eu quero te dizer, se tu ainda não aceitou Jesus porque não quis, mas vai chegar uma hora que tu vai aceitar, porque Deus vai falar contigo. Deus vai tocar no teu coração. Deus vai tocar na tua alma e tu vai aceitar esse Jesus. Eu me lembro que quando eu saí de dentro daquela igreja,
A primeira ligação que eu fiz foi para minha mãe. Liguei para minha mãe. E quando liguei para ela, ela atendeu o telefone, já era tarde, depois do culto, quase 10h30, ela disse: meu filho, o que aconteceu? Eu disse: mãe, tenho uma notícia muito boa para lhe contar. Aí ela começou a desconfiar, porque eu chamei ela de mãe novamente, coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. E ela começou a entender. Ela disse: o que é, meu filho? Eu disse: mãe, hoje o teu filho aceitou a Jesus como o teu único e suficiente Salvador de tua alma. Mãe, hoje o teu filho é crente de novo. Nesse dia ela se alegrou, ela chorou pelo telefone e disse: meu filho voltou para os caminhos do Senhor novamente. E Deus falou que ia me honrar. Mas de lá para cá eu enfrentei luta, enfrentei dificuldade, pensei até em sair de novo, mas continuei firme, porque Deus colocou pessoas do meu lado para me ajudar, colocou outro pastor do meu lado para me dar o crescimento, para me ajudar a se desenvolver. Foi. Pastor Claudomiro, se hoje ele ouvir esse testemunho, se ele escutar esse testemunho, pastor, eu quero te agradecer muito, porque o Senhor foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque se não fosse por esse homem naquele tempo, no meu início, eu teria me afastado de novo. Mas ele foi um homem que me ajudou, que me incentivou, que me ajudou ali em frente a seguir e não parar, a prosseguir na caminhada. Então, dali para frente eu passei uma luta, passei muita dificuldade, passei muita luta. Só que quando eu completei, antes de eu completar 19 anos de idade, Deus me proporcionou uma bênção, que foi de eu gravar o primeiro CD gospel, já com um novo sobrenome no CD. Antigamente era Cantor João Paulo, a voz do momento. Só que agora nesse CD era diferente. Era Cantor João Paulo Gonçalves, sobrenome da família, que no primeiro CD não quis nem colocar o sobrenome da família. Mas agora no CD evangélico estava lá, Cantor João Paulo Gonçalves. O primeiro CD que Deus me deu no mundo evangélico. De lá eu completei 19 anos de idade. Quando eu completei 19 anos de idade, eu gravei o meu segundo trabalho no mundo evangélico. Deus me deu mais um trabalho, Deus me deu mais uma honra. Daí eu passei a ser conhecido pelo nome novo. Passei a não ser conhecido pelas casas de show. Passei a não ser conhecido pelos terreiros de macumba, não. Passei a ser conhecido nas igrejas. Passei a ser conhecido no Pará, no Brasil, nas congregações, nas igrejas, nos templos centrais, para cantar agora o nome do Senhor Jesus. Para dizer que só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. Quando eu completei 20 anos de idade no ano de 2020, na época da pandemia, tudo fechado, lockdown no mundo inteiro, nada aberto, Deus me deu 2 CDs só no ano de 2020. Só no ano de 2020 Deus me deu 2 CD gospel. E nesse dia eu vi a honra de Deus na minha vida, porque estava tudo fechado, não tinha como gravar nada, não era nem para sair de casa, mas Deus me honrou. No ano de 2020 Deus me deu 2 trabalhos, só no ano, que é algo muito impossível para qualquer cantor. Um cantor é um ano e ano para ele gravar um CD. E eu no ano de 2020, tudo fechado, Deus me deu 2 trabalhos. Ali eu vi a honra de Deus na minha vida. De lá, quando eu vinha passear para casa da minha família, um filho que há alguns anos atrás trazia desgosto para a família, trazia tristeza para o seu pai, para a sua mãe, agora trazia orgulho. Um filho que vinha para o interior passear com a família, quando chegava na igreja, o pastor da igreja dizia: vamos ouvir o cantor tal que está nos visitando hoje, para cantar o nome do Senhor Jesus e louvar o nome do Senhor. Ainda assim não era um homem muito estruturado na área financeira ainda,
mas Deus começou a me estruturar. Então, hoje é esse cantor João Paulo que vocês conhecem. O que passou pelo mundo de tristeza, o que passou pelo mundo de dor, o que passou pelo mundo do pecado. E hoje é esse cantor João Paulo que vocês conhecem. Um dia, quem sabe, eu não vou na sua igreja para contar o testemunho completo, porque aqui eu não contei todo o testemunho. Teve algumas partes que eu pulei para não ficar muito compridas, então eu pulei. Então, você que vai escutar esse testemunho, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Deus possa te revertir através desse testemunho. Amém? Então, que Deus abençoe, que Deus enche de paz, de alegria, de amor, e a paz do Senhor Jesus a todos.